Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje temos a satisfação de receber o fisioterapeuta Alan Dantas Amaral. Ele tem uma especialidade grande na fisioterapia e tem lá, na sua clínica, Cuidar. Dentro de instantes. Meu prezado Alan, no introito desse programa, eu delineei o que poderia acontecer dessa especialização da fisioterapia. Porque lá na clínica Cuidar, você se dedica à história da microfisioterapia. Até eu queria saber do que é que consta essa microfisioterapia. Porque quando a gente fala em micro, a gente pensa, é um equipamento pequenininho, é algo na parte endoscópica, é algo que você utiliza através, digamos assim, de laser, coisas desse tipo. Qual é o fundamento dessa microfisioterapia? Então, a micro, ela tem sua fundamentação toda dentro da embriologia, que é o estudo dos tecidos, da formação do corpo humano, que é a principal base de sustentação para a técnica que a gente utiliza. Existe também o embasamento da influência da homeopatia, com princípios do Hahnemann, que influencia nos conceitos também das questões do tratamento. E o outro conceito muito forte são algumas influências dentro da acupuntura. A micro recebeu uma influência do Oriente por conta dos canais de energia que a acupuntura trabalha. Então existe uma similaridade muito grande em relação às vias que a microfisioterapia considera, que correlaciona muito com as questões dos órgãos, as estruturas que a gente busca no corpo, com alguns dos canais de energia que a acupuntura busca trabalhar durante o corpo do paciente. Agora me diga uma coisa, essa sua clientela que digamos assim, vai lá em busca desses resultados, primeiro me diga que clientela maior vai até vocês e, digamos, qual a maior sintomatologia que existe dessa clientela? Ok. A maior parte da clientela que busca, começa pelo sexo feminino. Muitas vezes também por ser um grupo que gosta bastante de se cuidar, se preocupa bastante. E dentro desse público também existe as pessoas, os pacientes, vamos chamar assim, que são aqueles pacientes que já estão um pouco cansados de tentar, vários tipos de terapias, tentam vários tipos de tratamentos. Então, às vezes, esse paciente se encontra em uma condição de adoecimento que incomoda muito o estado de espírito e físico da pessoa. Então, tenta um tratamento aqui, tenta outro tratamento de outras origens e, de certa forma, fica um pouco insatisfeito com o resultado. Então, normalmente, a gente recebe esse público mais cansado, mais direcionado para busca de terapias novas, terapias complementares. Sim, como é que vocês trabalham, digamos assim, com essa clientela? Com as mãos, ou algum instrumento, ou algum equipamento? Como é que isso é feito? O interessante da técnica é que a gente utiliza apenas o toque. É um toque muito superficial sobre a pele do paciente. Então, além de não necessitar de nenhum tipo de ferramenta, o paciente também não necessita de se despir, de tirar a roupa. Então, uma calça jeans, uma roupa mais leve, tudo isso já é suficiente para que a terapia seja aplicada. Agora me diga uma coisa, e nesse toque mais leve, porque tem um negócio de toque na parte
e sexualidade, né? O toque, eu, por exemplo, tenho... Minha filha aqui é sexóloga e tem uma história de um toque e tal, que transmite, né? Aqueles fluidos, essa coisa toda. E no caso particular da fisioterapia, para esses resultados, o que é que vocês têm, digamos assim, se está ligado às pessoas que são ansiosas, se está ligado às pessoas depressivas, enfim, qual é o tipo, digamos assim, da patologia que a pessoa vai procurar o recurso de vocês? A grande gama de pacientes que nos buscam vem por questões de queixas da parte emocional, né? Que entraria a depressão, a questão da ansiedade. Existe também um público que vem muito por questão de dores, né? Sejam elas aquelas dores físicas realmente por conta de um trauma físico sofrido, ou às vezes aquelas dores que são somatizadas no corpo por conta de algum tipo de trauma mais da parte mental, né? E o público geral sempre vem também por conta de dor em geral, dor na coluna, uma dor de cabeça, enxaqueca, né? Até mesmo processos alérgicos. Hoje em dia a gente já estamos buscando esse público. Agora me diga uma coisa, e como é que, eu ainda não pude perceber muito, porque através só desse toque, os resultados que vocês podem ter, digamos, numa depressão, por exemplo. Se também dentro do toque tem algum aconselhamento ou algo que você desperte, digamos, nesse paciente, um apoio que ele tanto necessita para se recuperar. Como é isso? Existe um termo na fisioterapia chamado de fisioterapia manual, né? Então, o termo fisioterapia manual já caracteriza aquele tipo de terapêutica mais próximo do paciente, onde existe o toque. A microfisioterapia não é a única especialidade que entra dentro da terapia manual. Então, pelo fato de haver o toque, né, já se sabe também que muitas vezes aquele paciente mais triste, às vezes um paciente que tem uma tendência à depressão, né, ou uma tristeza mais profunda, só o fato de você tocar no paciente, você já está fazendo muito por ele. A micro, quando a gente trabalha com o toque, o princípio dela, ela vem do que a gente chama de memória celular. O que é que vem a ser isso? Essa memória celular, ela vai representar, naquele momento da terapia, traumas, experiências negativas que aquela pessoa vivenciou, né, ao longo de sua vida. Sejam elas traumas emocionais, traumas físicos, questões relacionadas a processos infecciosos. É como se o corpo não tivesse sido capaz de prover uma resposta àquele agente agressor, né? E esse agente agressor, a gente considera ele de diversas etiologias. Em suma, o que a micro faz? Quando o agressor, né, atinge um corpo, a célula, ela tem a capacidade de se defender. Então, essa resposta, ela pode ser uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Quando essa resposta é positiva, ótimo, né? Você soluciona um problema, seja ele físico ou emocional. Quando a resposta é negativa, é aí que vem o detalhe, né? Ou uma resposta insuficiente. Então, a célula, ela armazena o que a gente chama de cicatriz patológica. É essa cicatriz que vai acumular a memória daquele evento que aquela pessoa vivenciou, e é ele que vai ditar em cima do corpo do paciente, né, as questões relacionadas às queixas, as questões relacionadas aos sintomas que vão surgindo, né? É como se fosse um copo. Você começa a encher, encher, encher. Chega um ponto que transborda. É nesse ponto que surgem as queixas. Agora, me diga uma coisa. Quer dizer que vocês, dessa clientela que vai procurá-los, essa clientela, ela não tem suporte terapêutico nenhum medicamentoso ou tem necessidade, digamos assim, de um pouco de um respaldo nessa área? A gente deixa bem claro que a microfisioterapia é uma técnica complementar aos outros tratamentos. Então, o tratamento médico é fundamental. Se você já faz o tratamento, tem que continuar. Da mesma forma que se você faz um acompanhamento, né, psicoterapêutico, seja ele com um psiquiatra ou com um psicólogo, você também deve continuar. O que a gente faz é a associação, né? Então, a terapia, a microfisioterapia, ela vai entrar como um coadjuvante daquele tratamento. Por quê? Muitas vezes, você, ou com o combate, né, à queixa da parte medicamentosa, ou o combate da queixa
por conta da terapia, da psicoterapia, chega um ponto que parece que estagna, né? Então você não consegue mais ter grandes ganhos. O que é que a microfisioterapia explica? Então, o nosso corpo, ele reage não só às informações que vêm do ambiente externo, né, para dentro da gente, por forma de voz, por forma de imagens, por forma de sentimentos, mas também por formas químicas, que seriam as questões medicamentosas. Então, o corpo pode criar barreiras, né? Então, é como se meu corpo impedisse que aquela medicação ou aquela terapêutica não mais fizesse efeito. Então, funciona como se fosse um véu. O que a micro faz é o quê? Como entra alguns conceitos, né, da física quântica relacionados à memória celular, a desprogramação desse programa que ele criou, né, ao longo de sua vida, ou que ele adquiriu da sua parte, como a gente chama, né, de uma parte de uma linha hereditária, que a gente chama de terreno. O terreno é o que sustenta toda a base informacional da constituição, né, da pessoa. Quando a gente desprograma isso, é como se a gente abrisse uma porta. Então, a terapia medicamentosa funciona melhor, ou então ela nem é mais necessária, ou então a questão da psicoterapia também, né, ela vai ter um avanço muito grande. Todas elas são essenciais. Agora me diga uma coisa, como vocês detectam, vamos dizer assim, através de uma anamnese, digamos assim, o que o paciente está necessitando? Ele, no contexto total, eles teriam pontos, digamos aqui, localizados ou, digamos assim, seria de uma forma genérica? Então, toda terapia parte de uma avaliação. Então, qual é o motivo de sua queixa? A partir daí, a gente vai traçar, né, todo o nosso processo de investigação. Existe uma série de mapas que foram desenvolvidos pelo Patrice Benigni e o Daniel Grosjean, que são os franceses que criaram o método, né? Esses mapas, eles foram sendo gerados por conta de tentativas, né, de repetições em cima dos processos, em cima das patologias que eles tratavam. Então, eu não estou dizendo que o que eu vou, por exemplo, eu utilizando um mapa com um paciente, o que eu vou encontrar naquele paciente, não necessariamente utilizando o mesmo mapa, eu vou encontrar em outro paciente. Aquele mapa é apenas uma ferramenta de direcionamento para que eu possa buscar onde é que está aquela memória do trauma, onde é que está a marca daquela possível sintomatologia que o paciente se queixa. Então, existe sim, né, uma referência onde a gente se baseia dentro de mapas para a gente poder pesquisar no corpo. Agora, me diga uma coisa. Você citou bem que há também uma complementação já através, digamos, de um psicólogo, de um analista, de um psiquiatra e tal. E será que, isso é uma pergunta minha, não contribui bastante também esse trabalho de vocês, que me parece é um trabalho mais cuidadoso, porque você vem com essa história do toque, e no caso do toque, de um modo geral, é algo, digamos assim, que você poderia me dizer assim, caso mais delicado, mais carinhoso nesse contato, e se isso também psicologicamente não influencia muito o paciente ao receber esse tratamento de vocês? Com certeza. Eu acho que a gente não pode descartar, né, essa característica do paciente, então, estar sendo tocado. Até porque, né, não é o objetivo da micro falar da linha energética, mas a própria medicina chinesa já fala sobre o toque terapêutico, né? Você olha bastante aí as questões dos bebês que são prematuros dentro da UTI. Então, a fisioterapia também trabalha com a questão do toque. Nesse perfil de paciente que a gente trabalha, né, se o toque está fazendo um bem para ele no sentido psicológico ou somando um efeito, isso é ótimo, né? A gente não pode descartar que existe essa possibilidade. Mas a base da terapia, ela não fala que só esse toque é suficiente. Porque para a micro ter sido reconhecida na França como uma técnica realmente terapêutica, inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela precisou ser uma técnica reprodutível, ou seja, o meu toque em cima de você, paciente, eu deveria encontrar as mesmas coisas que um outro terapeuta iria encontrar em você. Se a gente fizer essa terapia sem fazer a correção, só mesmo investigativa, então, para a gente tentar comparar o que eu estou encontrando com o que um colega está encontrando, então a gente sempre vai encontrar naquele paciente
as mesmas informações. Porque uma vez que a informação é corrigida, né, a memória tecidual ela é desbloqueada. E é aí que você tem o processo de cura que o paciente entra, né? Ele entra em um processo de reparação própria. A gente brinca muito que a gente é um faxineiro. Então a gente limpa e o corpo vai, né, por si só, entrar no seu processo de reorganização. Agora me diga uma coisa, e nesse toque, como é que, digamos assim, a técnica de iniciar, se tem, digamos, em certa parte do corpo, que vocês começam a fazer esse trabalho, enfim, para elucidar aos nossos telespectadores, como é que vocês trabalham, digamos, num contexto que o paciente vai lá, você certamente faz o estudo, a anamnese dele, vê mais ou menos a necessidade, e esses toques, como é que vocês produzem esses toques, direcionando para qualquer parte do corpo, ou digamos, ou tem um rito processual para que isso ocorra? Os mapas que foram criados pelo Benigno e pelo Grosjean, né, cada mapa funciona como, digamos, uma subclassificação de processos psicológicos, né? O nosso objetivo não é tratar da parte psicológica do paciente, mas a pele, por ter uma relação muito grande com o sistema nervoso, que de origem ao cérebro, a gente acessa via pele essas memórias. Então, o paciente possui uma queixa. Em cima dessa queixa é feita uma investigação de quais mapas eu vou utilizar. Então, por exemplo, existem umas buscas que são feitas na parte do crânio, né? Que são uma das principais buscas que a gente faz com o paciente. Existem movimentos de toque, são toques muito suaves. E é a partir desses movimentos que a gente vai identificando. Ou seja, existe um ponto que é mais duro. Então, em cima desse ponto mais endurecido, eu começo a abrir todos aqueles mapas que eu possuo. Um mapa que puxa mais um outro mapa, que abre outro mapa. Então, existe um leque de informações que a gente acessa. Mas todas, né? O crânio não é a única região que a gente busca. A gente pode estar buscando em regiões, nessa região mais alta do peito, região do externo, região da barriga, região de braço. Então, os mapas, eles são de acordo com o nível de pesquisa que a gente vai estar fazendo com o paciente. Quer dizer que, pelo que eu pude perceber, é muito importante uma anamnese perfeita para que vocês façam já o início através daqueles mapas que dão um direcionamento da forma da atuação, e aí então você vai obtendo os resultados que vocês desejam. É isso mesmo? Exato. A partir do momento que a gente utiliza o mapa, como eu havia dito antes, a informação que eu vou encontrar em um paciente é uma informação particular dele. Então, apesar do mapa ser padrão para todos os pacientes, no momento que eu estou investigando, que eu encontro um ponto endurecido, aquela memória é dele. Então, a gente informa para o paciente, né, eu encontrei aqui uma memória, a gente dá uma data de tantos anos atrás, ou então de um período de vida que você vivenciou na sua infância, que tem relação com determinado tipo de acontecimento, e isso provavelmente pode ser responsável por uma das responsabilidades por essa queixa que você tem hoje. É nesse trajeto que a gente vai buscando, né, em cima dos trilhos do paciente. Agora me diga uma coisa, e dessas diversas partes do nosso corpo, qual que representa a nossa cabeça nesse contexto todo? Toda a cabeça, face, crânio, tal, toda ela. O que é que representa? Será o que está lá dentro está precisando, digamos, de uns toques para que sejam ressaltados os seus efeitos benéficos? Na verdade, a gente vai encontrar isso no corpo inteiro. Porque só, para explicar rapidamente, quando o embrião se desenvolve, então é como se houvesse um esticão dos tecidos. Então, por exemplo, existem músculos aqui em cima da região do pescoço que a gente busca, que a gente vai buscar lá atrás do joelho. Por quê? Porque no processo de evolução do embrião, esse tecido embrionário, ele se esticou. Então, a parte daquele tecido originou o músculo que está aqui, mas sua representação na pele está lá atrás. Então, por isso que o corpo inteiro possui informações da cabeça, não é uma coisa muito específica. Agora, me diga outra coisa. Qual é a preferência, digamos, da clientela? Até eu perguntei isso no início, mas agora eu quero especificar mais.
é de idade, o jovem também, de mulheres, de homens? Como é que isso é colocado? Aqui na Bahia, né, ainda está em um processo muito introdutório, porque o público maior que chega para a gente hoje são mulheres, como havia dito, na faixa de 30 a 40, 50 anos. Então, é um público mais que quer trabalhar a questão emocional. Então, é uma depressão, é uma ansiedade, né? É um processo de insônia, enxaquecas, processos relacionados à menstruação. Mas a sua aplicabilidade, né, na região do Sul, que foi onde eu fiz a formação, e a gente vê que existe um maior esclarecimento das pessoas em relação à técnica. Então, a técnica ela pode ser aplicada desde bebês recém-nascidos até as pessoas mais idosas, sem contraindicações. Agora me diga uma coisa, e desses bebês, agora você tocou num ponto importante, porque se você, no adulto de uma forma genérica, ou de uma criança, digamos assim, mais tenra, você, por exemplo, tem as informações. E nesses bebês que, porventura, você não tem a informação, como esse processo de você vai buscar a necessidade de vocês operarem? Isso vai muito da percepção da mãe. Então, é aquela criança que não dorme à noite, é uma criança que já nasceu com refluxo, é uma criança que, por exemplo, um pouquinho mais de idade, você percebe que é uma criança muito hiperativa. Logicamente que as memórias que a gente vai encontrar naquela criança não vão ser memórias da vida dela porque ela acabou de nascer. Então, é aí que entra a questão hereditária, né? A gente busca até 4 gerações que estão influenciando no comportamento daquela criança. A gente busca um período chamado de período pré-embrionário, que são até 2 semanas antes de... Isso é conhecido como período quântico. É um período antes do processo de concepção. Existe o ato da concepção e o próprio período de gestação daquela criança, né, por experiências vividas pela mãe, vivenciadas por ela, que podem ser transmitidas para a criança. Então, são essas coisas que a gente vai estar buscando nessas crianças. Eu pude perceber, por exemplo, aí como você explicou bem, essa necessidade, digamos assim, da informação, principalmente nesse período, né? Você tem que ter a informação da mãe para poder vocês atuarem diretamente e talvez até de traumas que ela tenha sofrido, o que representa sobre o conceito, não é verdade? Nesse caso. E já, digamos, nessa parte hoje mais avançada da idade, tem muitos clientes nessa área? Tem. Existe também uma busca, né, como eu já havia dito, está havendo uma procura maior, não só pela questão do bem-estar, então, mas também por ser um método novo. E não apenas por ser um método novo, a gente tem mostrado que resultados eles estão sendo apresentados de formas positivas. Então, mesmo em pacientes mais velhos, com queixas, às vezes de anos, né, de muito tempo atrás, é possível, sim, ter um benefício muito positivo, né? Eu, por exemplo, eu atendi uma senhora de 84 anos que tinha uma enxaqueca há 14 anos, que já tinha feito vários tipos de tratamento e ela fez uma única sessão da micro, ela reduziu para 20% da dor que ela sentia. Então, foi uma redução muito grande. E digamos assim, você desse pessoal que procura mais idoso, tem também algum auxílio, digamos assim, terapêutico para que ele complemente todo esse trabalho que vocês fazem? É importante que a gente possa aliar, né, a questão da multidisciplinariedade, ou seja, o trabalho da fisioterapia, da microfisioterapia, é tratar somente das memórias da pele. Então, o auxílio terapêutico que poderia vir por questões, né, de um trabalho psicoterapêutico não cabe a nós. Certo. Até porque essa não é a nossa área e esse não é o nosso objetivo. Então, a gente sempre deixa bem claro para o paciente que o nosso objetivo aqui não é estar fazendo um processo terapêutico, psicoterapêutico, mas um processo de limpeza do corpo, de desbloquear aquelas informações. Então, a gente identifica ou até sugere para alguns pacientes que a gente julga necessário, faça um acompanhamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque eu acho que seria complementar e muito positivo para você. Então, é importante que a gente trabalhe junto.
Mas é exatamente o que eu estou lhe perguntando, porque por essa capacidade ela realmente não poderia existir. Mas se, digamos, psiquiatra encaminham pacientes para vocês, qualificando aquilo que foi identificado, não é? Qualificado no sentido de ele saber e transmitir a vocês para que vocês pudessem ter uma ação mais direta para aquele caso. Isso ocorre? Aqui ainda não. No Sul, como eu havia dito, onde o processo da microfisioterapia é muito mais conhecido, existe, né? Então, existe não só a indicação de, por exemplo, ortopedistas, neurologistas, por conta de pacientes que têm dores lombares fortes por conta de hernia de disco, mas também dos psicoterapeutas ou dos psiquiatras. Então, pacientes com distúrbio de comportamento, né? Pacientes com problemas relacionados a síndrome do pânico, problemas de insônia, depressão, os psiquiatras eles também fazem esse tipo de indicação. E lógico que a indicação mais direcionada. Eu estou indicando o paciente porque eu identifiquei que ele tem X queixa. Então, a gente já recebe o paciente com aquela informação e trabalha em cima daquilo. Agora, me diga uma coisa, o que é que você achou aqui no Brasil, por exemplo? A área que essa especialidade, ela está mais vivenciada. Qual é o estado, onde você sentiu isso? Ela foi trazida por um fisioterapeuta lá do Sul, né, do Paraná, o Afonso Salgado. Então, na França, ela existe desde 1982, 83. No Brasil, ela vai completar em torno de 7 anos, aproximadamente, de prática no Brasil. Então, o Afonso, quando trouxe para o Brasil e incorporou para a gente na fisioterapia, nessa região que ele trabalha é onde começou a ser feita a divulgação. Ele, ministrando cursos, trazendo as pessoas lá de fora para dar o curso para a gente, isso começou a se ampliar. Até que começou a ser apresentada, né, para os outros estados, para os conselhos, que já são também reconhecidas pelos conselhos da gente, de fisioterapia, o federal e o regional, e a partir daí surgiu a vontade dos próprios fisioterapeutas de buscar, né, saber o que era isso que estava sendo lançado no mercado de novo. Então, digamos assim, ele foi para o Paraná e talvez tivesse sido o centro inicial para depois haver a expansão. Exato. Né? Essa parte ela está mais ainda muito praticada lá pelo Sudeste e tal, agora que está chegando aqui para os outros estados mais afastados, tem sido assim? Tem sido assim. Na Bahia deve ter aproximadamente 4 anos, né, que está chegando aqui. Também é bem recente. Vocês têm feito, digamos, assim, uns congraçamentos de congressos e tal, e para que haja afluência de profissionais? O congresso atual que teve foi feito na França, né? O congresso da microfisioterapia. Está havendo um movimento para se criar uma associação de microfisioterapia no Brasil. Então, a partir daí, a gente aqui dentro trabalhar, né, nesse intuito de promover os congressos, palestras e divulgar mais, né, a técnica, que é o objetivo da gente. E me diga uma coisa, e no caso, como é que atua? Você falou muito aí no início da acupuntura. Como é que ela atua junto? Atua junto a vocês ou separadamente? Ou se na clínica também existe os colegas, os profissionais da área de acupuntura? A acupuntura, na verdade, foi apenas uma influência em cima da microfisioterapia. Mas em termos de prática, de técnica, não vai ter nenhuma proximidade de necessidade de aliar uma com a outra, né? E também não tem nenhuma necessidade de você aplicar conjuntamente, por exemplo, ferramentas como agulha. A micro é apenas toque, é apenas mão. A acupuntura ela pode ser feita com pressões, né? Com as agulhas e outras ferramentas mais, mas não tem essa proximidade de prática. Apenas uma influência da acupuntura na microfisioterapia. Agora, e me diga somente o seguinte, a procura tem aumentado bastante, né, aí na clínica de vocês, ou tem outras clínicas aqui também que fazem esse trabalho? Em Salvador deve ter aproximadamente umas 17 pessoas, né, já formadas e trabalhando com a microfisioterapia.
Tem novas turmas que estão sendo formadas, então pessoas que estão estudando para aplicar o método. Muitas vezes, como é que vem essa indicação? Um paciente faz a sessão, ele comenta com mais 2 e comenta com mais 4. Então é o que a gente chama de efeito dominó. Por enquanto, né, até por não ser tão conhecida pelo público em geral, essa está sendo a forma de busca da microfisioterapia. Então é uma notícia que você vê, é uma divulgação que é feita em um veículo de comunicação e surge a vontade do paciente em saber o que é aquilo, ele faz, se sente bem e comenta com outro. Então isso vai gerando um efeito, né, de dominó. Agora me diga uma coisa, isso é uma pergunta de curiosidade. Digamos, vocês fazem o curso de fisioterapeuta e depois desse curso de fisioterapeuta é que vocês procuram exatamente o serviço para que pudesse, como se fosse uma residência, que você fosse fazer baseado nessa especialidade. É isso assim que ocorre? Positivo. O curso da fisioterapia é generalista, né, para todas as áreas, mas existem muitas áreas, muitas especialidades afins que você só vai conseguir desenvolver se você fizer fora. Então, não existe nenhuma faculdade que ensine, né, microfisioterapia, bem como algumas outras técnicas mais avançadas. Então, são sempre cursos paralelos. Agora, me diga uma coisa, e aqui, quando você quer ir fazer essa especialidade, para onde é que você deve se dirigir? Atualmente, né, já está tendo turmas em Salvador, mas quando eu fiz a minha formação, ou eu tinha a opção de fazer ou em São Paulo ou em Londrina, né? Eu preferi fazer em Londrina. E você fez o curso de fisioterapeuta aqui em Salvador? Fiz aqui em Salvador. Ah, você fez aqui em Salvador. E daí então você foi fazer essa especialidade fora, né? Exato. Agora me diga uma coisa, eu acho que das curiosidades que poderiam surgir, eu já perguntei muitas delas. Você teria, digamos, algum aconselhamento, alguma orientação, despertar nos nossos telespectadores, digamos assim, algo para que lá vocês pudessem, digamos assim, amparar naquela patologia que essas pessoas existem? Tem alguma coisa que você pudesse transmitir a esses telespectadores de uma forma geral, tanto masculino como feminino? O grande foco da micro, né, é explicar o seguinte: todo o processo de adoecimento parte de uma queixa X. Então, foi aquele momento desagradável que aconteceu na nossa vida, né, que por mais que a gente hoje aceite que aquilo está resolvido, aquilo pode estar registrado no nosso corpo. Então, essa é a famosa memória celular da qual eu falei lá no início. Essa memória, né, a partir do momento que ela começa a acumular ou você reviver situações semelhantes àquele momento inicial que foi chocante, foi traumático, né, foi muito incômodo para a pessoa e que gerou uma série de desordens, ele pode começar a se repetir e se manifestar de uma forma cíclica. O nosso objetivo é o quê? Desprogramar isso, né, e não permitir que isso mais dite sobre o corpo. E não só da parte, né, de tratamento para aquelas pessoas que têm uma queixa específica, a gente também trabalha na parte preventiva, porque eu acho que hoje em dia o foco mais importante da área de saúde, medicina em geral, é também trabalhar com a prevenção. A gente não pode pensar somente em trabalhar com doenças, a gente pode trabalhar também com a parte preventiva. Então, a micro também tem, né, assim como outras diversas especialidades, tem essa vantagem de poder ter essa capacidade de influenciar no processo de autocuidado, né, de cuidar de si antes que as coisas se manifestem. Olha, você, no final, você trouxe um ensinamento muito bom, porque essa questão da prevenção é algo que realmente tem que acontecer, né? Porque você não pode só se deter na parte curativa. O ideal é que se faça a prevenção das coisas. E talvez esse seu aconselhamento, eu acho que ele foi muito produtivo para que todos os nossos telespectadores possam usufruir. E eu quero, portanto, lhe agradecer por essa oportunidade, esperar que todos esses seus ensinamentos, para mim também, e surjam frutos fabulosos,
não só para as pessoas, como também, digamos, para o desenvolvimento dessa especialidade através desse trabalho tão bom que você e vocês estão fazendo. Portanto, se você tiver mais alguma coisa que você queira detalhar no final deste nosso programa, desse nosso bate-papo, você está à vontade para poder usá-la. Tem uma mensagem que eu gosto muito de falar, né, que hoje a gente tem que buscar fazer, já que estamos falando de saúde e bem-estar, eu acho que a gente hoje em dia tem que procurar fazer aquilo que nos faz bem, né? Independente de ser uma microfisioterapia ou de ser qualquer outro tipo de terapia, mas procure algo que você faça, que lhe dê prazer e que lhe dê aquele sentimento bom. Porque a partir do momento que a gente está de bem, né, com a vida, está de bem com a gente mesmo, todas as coisas funcionam e fluem muito melhor do que aquela correria do dia a dia, às vezes, que a gente está muito preso no estresse. Agora, uma coisa, mesmo para finalizar, que eu já estava finalizando. Plano de saúde cobre alguma coisa disso, desse tratamento? Na França, ela é reconhecida como como eu disse, pela Organização Mundial de Saúde, e o serviço público ele também trabalha em cima de oferecer, né, para a população. Mas aqui, além de não ser conhecida ainda a microfisioterapia, como outras especialidades de fisioterapia, os planos de saúde não cobrem. Ok, Alain, muito obrigado pela oportunidade e felicidades, viu? Obrigado.